Olá, meu nome é Tiago de Araújo Lira. Eu sou historiador formado pela Universidade Federal de Viçosa, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mestrado profissional em Educação Tecnológica, e venho aqui hoje mostrar para vocês, ou trabalhar com vocês, o curso vinculado ao programa dentro de uma exigência curricular de formação. Esse mini curso ele faz parte ou integra a dissertação com o título de Ensino de História e a Literatura como Memória na América Latina, contribuições para a formação em educação profissional e tecnológica. Dentro desse contexto, nós viemos aqui hoje demonstrar o curso de ensino de História da América, Literatura e Memória, que visa compreender diferentes abordagens de representações da América Latina, tendo como percurso escolhido o desenvolvimento da América Latina e dos governos autoritários retratados nos romances históricos. Então, perceber que a literatura ela pode ser tratada como uma fonte é o nosso objetivo principal, e dentro desse objetivo principal nós iremos transpassar quais são as possibilidades de trabalho da literatura em sala de aula. Então, o nosso curso ele se inicia com a apresentação da literatura como fonte, tá? A literatura, então, subtítulo, a literatura como fonte histórica, debatendo narrativas, que ela vem demonstrar em si essa relação do uso da literatura na pesquisa histórica. Tá? O minicurso ele tem como objetivo geral reunir com estudantes do curso de licenciatura ou professores da área que pretendam trabalhar essa área da literatura junto à história. Haja vista que hoje o campo de atuação, tanto da história quanto dos demais conhecimentos das ciências humanas ou da linguagem, eles se intercalam dentro do projeto do novo ensino médio, ou mesmo na formação de professores, tendo assim a possibilidade de um trabalho mais amplo em sala de aula. Então nós buscamos reunir via plataforma online, por isso nós estamos apresentando aqui hoje o trabalho, para reconstruir possibilidades de metodologias do ensino de história relacionadas à contextualização da formação da América Latina. Então aqui hoje nós iremos apresentar para vocês, a partir desse curso de História da América, Literatura e Memória, essa possibilidade do uso de narrativas literárias como fonte de pesquisa histórica. Nesse contexto, nós temos essa construção de narrativas, a literatura, só um minutinho que eu vou diminuir aqui a tela para não me atrapalhar. A literatura vem como fonte histórica debatendo as narrativas a partir dessas grandes possibilidades do uso. Ou seja, nós temos esse plano de aula que propõe uma atividade dinâmica e participativa por meio de um debate estruturado que visa engajar alunos do curso de História e licenciatura na análise crítica de diferentes narrativas literárias. Será utilizada metodologia de aula expositiva, mediante essa utilização da plataforma online, mas que pretende apresentar possíveis usos de metodologias ativas em sala de aula. Essa abordagem permite que os alunos sejam os protagonistas de seu aprendizado, ou seja, dentro desse contexto de metodologias ativas, nós podemos apresentar essa possibilidade de interpretação das fontes literárias com caminhos em que os alunos consigam reconstruir essa narrativa no imaginário participativo. Nesse contexto, nós temos objetivos de aprendizagens comuns que perpassam dentro dessa relação. Mas por que a literatura ela pode ser construída como uma narrativa literária, né? Como uma fonte histórica dentro de uma narrativa histórica? Nós temos ali a
as fontes literárias não são mais uma novidade na pesquisa histórica. Nós temos ainda que esse panorama ele se modifica dentro de um contexto que já vem do final do século XIX, mais ou menos meados do século XX, em que traz uma quebra dessa historiografia pautada apenas nos documentos oficiais. Então, essa mudança da história, que foi proporcionada ali pelo movimento da Escola dos Análises, de 1929, além de outras iniciativas, foi buscar uma abordagem interdisciplinar com outras áreas, forçando a pesquisa histórica a utilizar novos métodos e novas abordagens. Então, para isso, nós temos que desenvolver habilidades de argumentação e análise crítica em nossos alunos, em nossas salas de aulas, em nossas aulas de história, nas aulas de literatura, ou aulas que correspondam dentro de itinerários formativos, essa perspectiva de análise crítica literária que corresponda também com as atividades de interpretação. Nessa relação, o principal objetivo desse tipo de atividade corresponde em promover um aprofundamento crítico na forma como os eventos e períodos históricos são retratados na literatura, desenvolvendo nos alunos a capacidade de argumentação e análise crítica, como falei agora há pouco. Isso ainda percebendo que no movimento, essas novas perspectivas, o movimento da Escola dos Análises, eles geraram novas perguntas. Então, se geraram novas perguntas, novas abordagens automaticamente deverão ser utilizadas na construção dessa análise históricas. Então, obrigando ali, a partir dessas novas respostas, se são novas perguntas, logo são novas respostas, que irão se apresentar. E aí se estabelece a compreensão de uma nova forma de fazer a pesquisa histórica. Identificar e comparar diferentes interpretações da realidade literária também faz parte desse ambiente ou desse âmbito de construção de conhecimento ou de ação educativa em que o professor ele poderá utilizar e apresentar aos alunos a partir da leitura de obras literárias. Então, os alunos terão contato com trechos de obras literárias que representem perspectivas distintas sobre um mesmo evento ou período histórico, no qual a percepção histórica seja possível ser debatida como fontes de pesquisa. A gente tem ali, por exemplo, a obra que baliza a nossa análise, O Senhor Presidente, que traz uma narrativa em que não intitula o ditador e que não intitula o território ou contexto histórico em que ela está sendo produzida, mas ele traz toda uma carga de contextualização do autor e que representa a Guatemala enquanto a sua perspectiva de produção de conhecimento sobre aquele espaço. Nós temos ainda sobre a nossa abordagem, que vai ser sequencial, nós temos ainda a abordagem do Eu, o Supremo, de Mário Vargas, de Augusto Roa Bastos, que traz ali a perspectiva de um outro ditador que apresenta características similares ao Supremo da Guatemala, porém agora no Paraguai, em períodos distintos, mas que representam toda uma carga de supressão dos direitos individuais que fazem com que essa contextualização ou essa percepção histórica seja possível de ser feita a partir da análise literária, a partir da leitura dos livros didáticos. Então, essa interdisciplinaridade, utilizar conhecimentos interdisciplinares para embasar argumentos, pode ser uma atividade pedagógica abrangente, que abrange um conteúdo interdisciplinar, reunindo elementos de áreas de linguagem das ciências humanas, exigindo dos alunos a aplicação e o cruzamento de conhecimento histórico, cultural e filosófico. Portanto, dentro dessa abordagem do movimento da Escola dos Análises, só é possível fazer esse contexto, essa relação, a partir de fragmentos ou percepções de novas abordagens da pesquisa histórica.
para além de uma história política ou econômica, outras características da vida humana entraram para o interesse da pesquisa. As danças, os costumes, a vida cotidiana, as mentalidades, são particularidades da vida material, entre outros, que correspondem todo o contexto de produção dessas obras literárias. Sobretudo, o que nós temos na sequência das próximas aulas, na sequência dos próximos vídeos, é a apresentação do uso dessa obra literária em sala de aula a partir tanto do senhor presidente, de Miguel Ángel Artúrias, quanto do Eu, o Supremo, de Augusto Roa Bastos. E aí, assim, pensando nas mentalidades, você tem a história das mentalidades, que representou uma das vertentes mais fortes para a aproximação da pesquisa histórica com fontes literárias. Porque foi dentro dessa perspectiva da escola dos análises que não transformou imediatamente o cenário, mas transformou a literatura em uma fonte possível. Ela influenciou a ampliação e o leque de fontes consideradas pelos historiadores. Então, nesse contexto, nós temos uma construção de conteúdos programáticos, que aí quem vai atuar nessa construção de pesquisa, de possibilidades de fontes, então, será a construção do curso pelo próprio professor, e o reconhecimento das múltiplas facetas da realidade representadas na literatura serão a construção dessa análise em sala de aula. Para isso, o nosso curso, dando a sequência, ele fomentará a reflexão sobre o poder da literatura de moldar e refletir versões de mundo, além de estimular a análise crítica sobre as diversas formas de interpretação dos eventos e períodos históricos relevantes. Para isso, o desenvolvimento de habilidades críticas, de argumentação e de empatia. Porque análise de contextos históricos, análise de períodos históricos distintos, de narrativas distintas, e isso percussiona a possibilidade de o aluno transpor-se em uma outra característica da literatura que não considera o tempo presente, passado, futuro, mas que possibilita que o aluno consiga visualizar essa narrativa de diferentes perspectivas. Para isso, essa atividade visa não apenas a compreensão das diferentes facetas da realidade expressa na literatura, mas também o desenvolvimento de habilidades críticas. Por isso, o aluno ele precisa carregar em si o uso dessa vivência, o uso dessa percepção consciente da realidade em que ele vive, para que ele possa transpor essa realidade à argumentação e à empatia, tal qual a gente está propondo aqui nessas novas perspectivas. Para isso, as metodologias ativas, dentro de uma análise de aula expositiva dialética, dentro de sala de aula invertida, dentro de pesquisas históricas que possibilitem ali o aluno ou o educando ter ali a possibilidade de construir conhecimento prévio para aí sim fazer uma análise literária. Mas para isso, lógico, como nós estamos propondo, a possibilidade do uso da literatura como fonte, ela deve ser percebida inicialmente pelo professor. Nesse contexto, nós passamos a relação para a metodologia, porque dentro dessa ideia de metodologia, foi lá em Lucian Febvre e Marc Bloch que enfatizaram a importância de uma abordagem interdisciplinar e a inclusão de diversas fontes, além dos documentos tradicionais, como registros oficiais e documentos governamentais. Eles encorajam os historiadores a considerar fontes variadas, como testamentos, cartas pessoais, diários, registros judiciais, mapas iconográficos, além mesmo das obras literárias. Mas isso só vai ganhar força mesmo a partir da década de 60, de 1960, e se estrutura em si a partir de 1970. Essa aproximação começa a efetivamente se alargar, e isso se deu
por conta da popularização da ideia da nova história. Mas o que é essa nova história? Essa nova história nada mais é do que essa possibilidade do uso de metodologias de pesquisa variadas. E para o ensino de história, que a nossa abordagem versa sobre o ensino de história, nós temos aí a possibilidade também da construção de metodologias, por que não? Né? Metodologias para serem aplicadas em sala de aula. Então a nova história ela rompeu com algumas tradições historiográficas anteriores, como eu disse, que vem lá do século XIX, dentro de uma ideia positivista de construção de uma narrativa de pesquisa apenas voltada para fontes oficiais. Agora a literatura ela ganha um espaço mais abrangente e aqui nós não estamos questionando se a literatura é uma fonte válida ou não da pesquisa histórica. Nós estamos buscando contribuir com essa relação para uso em sala de aula. Ou seja, a literatura é sim uma fonte possível da pesquisa histórica, mas isso ainda além. A pesquisa histórica voltada para a sala de aula, para o conhecimento de um recorte espacial, de um recorte temporal, de um evento histórico, sobre vários outros contextos e perspectivas possíveis. Então, ali dentro dessa abordagem da nova história, nós temos os campos que rompe com essa historiografia, enfatizados aqui por nós como 4 possibilidades. A interdisciplinaridade, como já foi dito antes, a ampliação do espaço de fontes, do escopo da fonte, período de pesquisa de longa duração, por isso o tempo como uma perspectiva de análise, e a ênfase nas estruturas e mentalidades. Então, o passo que damos para a sala de aula, podemos estruturar na seguinte sequência. A leitura e análise de trechos literários selecionados previamente, lógico, dentro do currículo e possibilidade de contextualização do educando. Os alunos serão levados ao reconhecimento da literatura como uma fonte histórica. Então, os próprios alunos, os próprios educandos, poderão ter esse contato enquanto pesquisa. Com a perspectiva de análise de trechos de obras literárias em que o direcionamento das argumentações representa perspectivas distintas sobre um evento em um período histórico específico. Então, dentro desse recorte, o professor ele pode apresentar uma obra literária fazendo um recorte espacial que remonte o espaço de vivência dos educandos, o espaço de construção da sociedade em que o educando está vivenciando, o espaço da região, ou até mesmo realidades políticas distintas. Nós temos exemplo disso, o livro da a autora Maria Carolina de Jesus, que traz a perspectiva da vivência dela, uma narrativa real do que ela traz enquanto conhecimento do espaço em que vive, sem um conhecimento técnico de produção. Isso faz com que essa literatura ela ganhe corpo, ela ganhe vivência, ela ganhe de fato possibilidade de se tornar uma fonte histórica. O passo 2, a pesquisa interdisciplinar. Então, o professor iria proporcionar ao aluno, após a leitura e a construção da análise de trechos de obras pré-selecionadas, uma pesquisa interdisciplinar, a leitura da bibliografia proposta. Então, dentro disso, a preparação para o debate, incluindo pesquisas, a elaboração de argumentos, e fomentando a discussão crítica e a defesa de ideias de forma estruturada e embasada, em que o ensino de história possa ser formulado para a sala de aula. Então, voltando lá na nova história, que abriu espaço para a compreensão mais ampla e profunda da complexidade da sociedade ao longo do tempo, nós temos aí a possibilidade de uma pesquisa histórica pautada na literatura. O nosso curso, como por enquanto essa aula é apenas uma aula introdutória, uma aula de apresentação do curso em si, ele tem a possibilidade do uso de 40 horas, porque após essa aula expositiva, após esses minutos de análise e de exposição, nós teremos ainda uma descrição da aula e algumas atividades para serem respondidas ali para ter o direcionamento.
Haja vista ainda que a nossa ementa do curso, que será disponibilizada também, ela apresenta um roteiro de análise bibliográfica que, fazendo uso da leitura, também abarca todas essas 40 horas, né? Isso ainda vem para organização e planejamento, que fica por conta do educando desse curso. As formas de avaliação, a nossa avaliação ela pode ser baseada na participação ativa dos alunos. Então, a nossa proposta de análise literária, ela representa uma participação em que o educando se torne ativo, por isso o uso das metodologias ativas, né? E dentro dessa relação é que o educando poderá ser avaliado, aí pautando aí nas possibilidades de avaliação em que até mesmo o Lucchesi se refere, né? Na qualidade dos argumentos. Então, o aluno precisa se apropriar do conteúdo, o aluno precisa entender o conteúdo para que ele consiga argumentar um roteiro de ideias, né? E a capacidade de utilização do conhecimento, de conhecimentos interdisciplinares para embasar suas proposições. Uma segunda perspectiva de avaliação é a respeito das perspectivas opostas, né? Então, será considerado também o esforço em compreender e respeitar as perspectivas opostas. Então, os argumentos dos alunos que os alunos irão expor em sala de aula poderão ser contradebatidos diante de um cenário de concordância ou discordância, criando assim uma análise como um todo, em que promova a discussão respeitosa e construtiva. A materialidade, né? Ela passa pela perspectiva de materiais e ferramentas. Então, essa seria uma aula em que ocuparia um espaço um pouquinho maior, um espaço que não ocupe apenas a sala de aula. Terão conjuntos de textos selecionados, a literatura e história, né? E os alunos terão contato com trechos de obras literárias, como já foi dito antes, que apresente perspectivas distintas sobre o mesmo evento ou período histórico, né? Nós estamos falando de ditaduras na América Latina, na dissertação inicial, que propiciou essa construção desse minicurso, né? E dentro disso nós estamos abordando um tema comum, ditaduras militares na América Latina, porém em períodos distintos, mas com características similares. Então, toda essa possibilidade de contextualização histórica, ela tende ali a ser além de uma amarração do tempo. Então, não precisamos ficar aferidos apenas no tempo em si. Quem faz essa análise de tempo literário ou e tal, não seria essa nossa ferramenta de análise do historiador, mas a possibilidade do uso ali de construção de metodologias, e essas metodologias seriam o escopo para que novas abordagens sejam possíveis. Então, o contexto histórico seria o panorama da produção científica até o século XIX, quebrando esse paradigma, em que eles ainda buscavam representar uma historiografia mais rígida, que buscava se aproximar das ciências naturais. Então, essa nossa perspectiva é uma perspectiva que vai além, né? Por isso, a sequência com a escola dos análises. A área de conhecimento pautada de forma interdisciplinar, mas que podem ser centradas em dois caminhos, tanto das linguagens quanto das ciências humanas. Ciências humanas, a gente tem ainda aí a possibilidade do trabalho com a história, a geografia, a antropologia, a filosofia e a sociologia, além de outras áreas que agregam essa nossa pesquisa. Mas isso só é possível a partir dessa possibilidade de novos usos e reconhecimentos da literatura enquanto fonte histórica. Mas, em si, o que eu venho a apresentar aqui para vocês é uma possibilidade de trabalho em sala de aula, né? Então, pautado nessa característica, pautado nessa relação, o que é a literatura? O que é a literatura dentro desse contexto? A literatura, para o historiador, ela tende a ser uma forma de expressão por meio da linguagem escrita, sendo uma manifestação cultural que reflete a imaginação,
as experiências, os valores e as ideias de uma sociedade ou indivíduo em determinado momento histórico. E isso também é construção de narrativa histórica. Né? E as fontes literárias são meios de acesso à compreensão de contextos sociais e culturais. Então, dentro dessa perspectiva, as interpretações da realidade da literatura, ela traz quem pode trabalhar com a literatura deve ter a ciência de que existe diferentes gêneros literários e que a definição de gênero é definido a partir do objetivo da pesquisa. Então, nosso objetivo, ele busca como eu disse antes, ele busca reunir as possibilidades do uso da literatura como fonte de análise histórica dentro da sala de aula. Né? Fazendo ali o uso, por isso a gente tem bem definido como o romance histórico, em quais áreas que nós devemos atuar. Então, é atuar dentro de uma contextualização histórica, dentro de um conjunto de narrativas, dentro de um conjunto de reconhecimento de que a literatura também é uma fonte histórica. Devemos nos atentar aos roteiros de obras que se passam em diferentes contextos históricos. Elas são denominadas de romances históricos. Por isso, os contextos utilizam tanto elementos reais quanto elementos irreais. E aí, nesses usos e desusos, é o que faz com que o historiador ou professor de história, ele possam fazer uso do romance histórico como uma análise possível em sala de aula. Então, o primeiro trecho do nosso curso é esse, a primeira parte do nosso curso é esse, é mostrar aqui a possibilidade do uso da literatura enquanto fonte histórica. E ainda, essa possibilidade do uso da literatura enquanto fonte histórica, ela está pautada para a reconstrução de narrativas em sala de aula. Então, nós estamos tentando trazer ou fazer jus à nossa dissertação para que esse produto ele tenha um escopo em que ele possa contribuir com professores que queiram, que possam se aproximar das narrativas literárias para o ensino de história ou o ensino de ciências humanas ou de linguagens como C. A gente fica por aqui. Voltamos com a próxima parte do curso, fazendo uma análise um pouco mais direta sobre a perspectiva entre o real e o fictício.